a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos dar continuidade à série Os 7 Eu Sou de Jesus. No livro de João, Jesus faz 7 afirmações de quem Ele é. E nós já vimos que Jesus declara ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor. Jesus também é a ressurreição e a vida. Hoje nós vamos ver a 6ª declaração, onde Jesus diz ser o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também diz que Ele é a videira verdadeira. Acompanhe comigo o que diz em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus pela sua palavra. Jesus, nesse capítulo, está dizendo que vai preparar lugar para onde Ele está e os seus discípulos venham a estar posteriormente. No início do capítulo, Jesus diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não lhes tinham dito, pois prepararam um lugar para vocês. Jesus vai preparar, está preparando um lugar para todos nós. E no versículo 5, um anterior do qual nós lemos, diz assim: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Então Jesus responde no versículo 6 o que nós lemos. Jesus mostra que o caminho para a vida eterna, embora invisível para nós, seres humanos, mortais, assim como para Tomé, limitado, é algo invisível, porém real, porém seguro, porque se Jesus prometeu, Ele vai cumprir, como Ele fez em todas as suas palavras. Jesus não mente, Jesus é Deus, Jesus é santo, Ele é soberano, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Então Jesus prometeu que está preparando um lugar e está preparando um lugar para mim e para você. E Ele estava indo nessa situação para a casa do Pai, para o céu. E aquela separação entre Jesus e seus discípulos não seria definitiva. Pelo contrário, sua partida seria necessária. Jesus cumpriu a sua vida na terra, fez milagres, prodígios, maravilhas, curas, e o seu maior destino nessa terra que foi morrer naquela cruz por meu e pelo seu pecado. Então Jesus nos salvou da morte eterna, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte seria a minha e a sua, mas Jesus pagou essa dívida. Ele morreu por nós. Então sua partida é necessária para os céus, porém em breve Ele voltará para nós estarmos juntos na casa do Pai, onde é a nossa verdadeira morada, para onde nós vamos eternamente. Não são apenas décadas como nesse mundo terreno, mas sim eternamente, onde não haverá mais choro, mais pranto, mais dor, mais doença, nem morte. Essa é a nossa cidade celestial, esse é o nosso destino. É para isso que nós fomos criados, para uma vida eterna ao lado do Pai. E Jesus, no início do versículo 6, declara, Jesus responde para Tomé: Eu sou o caminho. Então, primeira declaração, nesse versículo eu gostaria de destacar: Jesus é o caminho. Ele não apenas indica um caminho, Ele não apenas é um dos caminhos, não. Jesus é o único caminho. Para a sua casa, para você chegar na sua casa, no seu trabalho, existe um caminho. Existe um trajeto a ser percorrido. E para nós nos achegarmos a Deus, de igual forma, existe um único caminho, que é através de Jesus Cristo. Nada nem ninguém além de Jesus. Não são outras pessoas, não são boas obras que nos levam até o Pai. Claro que nós que estamos em Cristo, que somos salvos por meio de Cristo Jesus, por meio da graça do nosso Deus, mediante a fé,
nós vamos produzir boas obras, nós vamos ter prazer em servir, em amar, em estar em comunhão. Mas nada disso salva. Quem nos salvou foi Jesus Cristo através da graça do nosso Deus Pai. Então, para nós nos achegarmos a Deus, o único caminho é Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito e gostaria de compartilhar com você nesse momento, de Francis Folkers. Ele diz: os cristãos não apenas creem em Cristo, não apenas acreditam em Cristo, mas a vida deles está em Cristo. Como a raiz está no solo, como o ramo na videira, como o peixe no mar, o pássaro no ar. Assim, a vida do cristão está em Cristo. Então devemos viver nele, não apenas com Jesus, mas viver nele. Assim como o peixe vive no mar, no meio das águas, assim como o pássaro no ar, a nossa vida como verdadeiro cristão deve estar em Cristo, no único caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. A expressão "eu sou o caminho" significa que ele é o único mediador entre Deus e o seu povo, entre Deus e os homens. Jesus é essa ponte, é esse caminho que nos leva ao Pai. Continuando o versículo, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade. Ele não apenas diz a verdade, que Jesus diz a verdade, ou não apenas contém a verdade nele, mas Jesus é a própria verdade. Jesus é o único que revela a Deus verdadeiramente. Jesus é a verdade em pessoa, a verdade encarnada. É Jesus Cristo, que revela o Deus Pai. No versículo seguinte, na qual nós lemos, diz: se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Então, se nós conhecemos Jesus, se nós andamos no caminho que é Jesus, nós também conheceremos o Pai, os seus atributos, sua personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, na qual nós viemos fazer. Nós somos criaturas de Deus, nós somos servos do nosso Senhor. Então, que nós venhamos viver na verdade, viver em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e, continuando o versículo, a vida. Jesus venceu a morte e ele é a própria vida. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Deus. Ele é a fonte da vida que se opõe à morte. Jesus é a vida e venceu, se opõe à morte. A morte não pôde detê-lo. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Além de dar vida em abundância nessa terra, como declara João 10:10, ele dá a vida eterna. Ele é a própria vida. Somente em Cristo, o homem que estava morto em seus delitos e pecados, como a palavra de Deus declara, que nós éramos escravos, mortos nos nossos próprios pecados, nas próprias transgressões. O homem que estava morto nesse pecado, ele poderá encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Nós estávamos mortos, condenados à morte eterna. Como diz em Romanos, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Estávamos separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, nós que estávamos mortos, Ele nos traz para a vida. Ele nos concede vida. Ele é a própria vida. Somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar de uma vida eterna ao seu lado. Somente através de Jesus Cristo nós nos reconciliamos com Deus Pai. Nós estamos
temos acesso novamente a Deus. E nós podemos desfrutar, usufruir, aproveitar de uma vida em abundância nessa terra. E abundância é aproveitar o reino de Deus nessa terra, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando se diz abundância ou prosperidade, não estamos falando de bens materiais ou de riqueza terrena, mas sim de algo muito melhor e muito além do que algo terreno, algo espiritual, que Deus já nos concedeu através de Jesus Cristo. Então, somente Ele nos reconcilia com o Pai. Aproveite essa dádiva, usufrua disso em nome de Jesus. E Jesus finaliza o versículo 6 dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Essa frase final mostra como a raça humana, como nós seres humanos, somos totalmente dependentes de Cristo Jesus em relação à comunhão com Deus. Ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Creia nessa verdade. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. E Ele é a própria vida e te concede vida e vida eterna. Aproveite isso. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Creia nisso, em nome de Jesus.